Boa noite, graça e paz, amém? Glória a Deus, que bom. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. E Ele está feliz com você? Você está feliz com Jesus? E Ele, será que Ele está feliz comigo? Com a minha vida, com as minhas atitudes, com a minha forma de viver, com a minha forma de amar, com a minha forma de devoção a Ele? Eu creio que sim, porque nessa noite você escolheu adorar Ele e nós vamos no decorrer dessa mensagem entender o porquê que eu comecei com essa outra parte da pergunta, que eu sempre pergunto: quem está feliz com Jesus? Nós estamos felizes com Jesus. E Ele? Será que Ele está feliz comigo? Eu quero te convidar a você abrir a palavra de Deus, um texto bem conhecido, Jeremias 2. Nós vamos estar lendo 3 versículos só. Você que trouxe a palavra de Deus, pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. Em Jeremias 2, versos do 1 ao 3. Amém ou socorro? Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias 2, versos 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim aqui, a Jeremias. E diz o Senhor: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, o meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da colheita, todos os que o devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, amado? Glória a Deus, glória a Deus. Pode colocar o tema nessa noite para a gente estar meditando. Vamos ler junto, na primeira pessoa, até foi colocado ali: o que Deus quer de mim hoje. Você já se perguntou o que Deus quer de você hoje, agora, nesse exato momento? O que será que Deus quer de nós? Nós somos tocados, nós somos envolvidos, fomos amados, fomos salvos pelo Senhor, estamos felizes com Jesus. Mas e o que Ele quer de mim? O que Ele quer de mim hoje? E esse texto aqui que nós vamos usar como base, você conhece esse texto? Nós temos aqui o profeta Jeremias. Eu não vou aprofundar muito, você com certeza já ouviu ministração falando do profeta Jeremias, mas ele foi chamado ainda muito jovem, muito novo, para ser profeta às nações. O Senhor disse a ele: olha, desde lá no capítulo 1 vai dizer que o Senhor: olha, desde o ventre da sua mãe eu te chamei, eu te separei, eu te consagrei para você ser profeta às nações. Ele foi chamado muito novo para profetizar, para levar a palavra de Deus. E esse texto, esses versos que nós acabamos de ver aqui, é o Senhor usando da vida desse homem para ele profetizar. E o interessante é que ele foi chamado para liberar a palavra de Deus num tempo onde a nação de Israel, o povo de Judá, ali eles não estavam passando por um tempo bom, eles estavam começando a viver em crise. Porque se a gente for aprofundar, nós vamos perceber que eles haviam se afastado da presença de Deus. Ele havia deixado a presença do Senhor. E esse trecho, esses versos que nós lemos, amado, revela o quê? Que Deus tinha um sentimento para eles. Porque nós vamos entender que quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, fala que antes, a primeira coisa que Deus faz, não veio a condenação nesse versículo, mas Deus faz questão no primeiro momento de fazer o quê? De relembrar como que Ele era, que o Senhor tinha o quê? Saudade de quando era o primeiro amor. Sabe aquele primeiro encontro que eles tiveram com Deus, a forma que eles eram gratos a Deus, a forma que eles eram dependentes da presença de Deus. E o interessante, se nós formos olhar, que o povo, só para você entender, lembra como que foi o povo de Israel? Eles estavam escravos, Deus vai lá, tira eles, liberta o povo. Nós estamos aprendendo isso na EBD agora. Quero até aproveitar aqui, abrir um parênteses, convidar você que não está vindo para a EBD, que está sendo maravilhoso, está sendo edificante. Venha domingo que vem participar da EBD 8h30, fechando parênteses, voltando aqui agora. Mas assim, nós estamos aprendendo sobre a história do povo de Israel e mostra que eles estavam escravos, eles estavam presos ali. Deus liberta, leva eles, cuida deles ali no deserto, não deixa faltar nada. Eles têm de tudo.
E aí eles entram numa terra que mana leite e mel. O tempo de bonança chegou, o tempo das águas tranquilas havia chegado para eles. E olha que coisa interessante, e agora que era para eles permanecer firmes na presença de Deus. Sim ou não? O normal não seria isso? Porque olha isso, porque qual que é o sentimento que nós temos que ter? É um sentimento de gratidão quando alguém estende a mão para nós, não é assim o normal? Imagina para com o todo Criador, o grande eu sou, aquele que livrou, que fez maravilhas, amado. Mas aqui eu aprendo, me leva a entender que parece que é quando as coisas começam a ficar tranquilas, Rony, que acalma, é que as pessoas se esquecem. Esquece daquele que fez por eles, esquece do que Deus tinha feito, e o povo começa a se afastar, começa a buscar outros deuses. O sacerdócio se esquece de buscar verdadeiramente a vontade de Deus. Eles começam a confiar mais no templo. Nós temos o templo edificado em Jerusalém, estamos tranquilos. Esquece de buscar a presença, a graça de ser dependente de Deus. Mas fala para a pessoa do teu lado, eu não gosto muito de fazer isso não, é só para quebrar o gelo assim. Olha para ela e fala assim, ó, fica tranquilo que o texto está falando só lá do povo de Judá, não é de você não. Você é diferente, você não esquece daquilo que Deus fez não. Você não esquece dos feitos do Senhor na sua vida não. Amém? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Então nós vamos entender o que Deus quer de mim. Então acontece isso, aí o Senhor fala para eles, olha, vai lá Jeremias e fala para eles que eu tenho saudade daquele tempo que eles me amavam de todo o coração, do tempo que eles eram dependentes de mim. Então olha que coisa interessante para a gente caminhar. O que Deus quer de mim hoje? Fala assim para você assim, o que Deus quer de mim hoje? Bate no teu peito. Pode colocar o primeiro tópico. Olha o que Deus quer de você hoje. Vamos ler junto? Que eu volte ao... Fala mais uma vez com força. Que eu volte ao primeiro amor. Ah, amado, se eu e você nesta noite entendermos isso e realmente nós voltarmos ao primeiro amor, ah, meu filho, é diferente. Vai ser diferente, porque eu tenho certeza. Você pode dizer assim, você que está aqui, você que nos acompanha, mas pastor, está uma maravilha. Tá bom, mas no decorrer dessa mensagem vai prestando atenção para ver se ainda é o primeiro amor que você está vivendo. Ou será que se em algum momento você não escorregou? Porque o texto diz assim, ó, no versos 2: assim dizia o Senhor, eu me lembro da sua fidelidade quando você era o quê? Jovem, como noiva, você fazia o quê? Me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Veja, irmão, olha que coisa interessante, que fala que ele lembra da juventude, da mocidade dele. E aqui quando fala jovem, não está se referindo à idade, o Ronald é mais novo, a Lara, os meninos, não é essa a idade. Ele está nos referindo a todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que tiveram um encontro com Deus. Quantos aqui já tiveram um encontro com Deus nessa noite? Aplauda o nome do Senhor, amado. Glória a Deus. É isso que ele está falando de ser jovem. É quando nós temos encontro, nós somos jovens na fé, nós estamos iniciando a nossa caminhada na presença de Deus. E ele fala assim, olha, eu tenho saudade de quando você era jovem, sabe, no começo, ele como uma noiva, ele compara, sabe uma noiva, esses tempos o João Lucas, sabe quando a noiva está apaixonada, o primeiro amor, tá? Você que está aqui, que está namorando, você que já foi casado, está do lado da varoa, você lembra como que foi, como que você era? Tinha dificuldade para você ir ver a pessoa amada da sua vida? Tinha dia chuvoso? Não. Tinha distância, João? Não tem distância. Não importa, você queria estar perto, você queria estar do lado da pessoa amada. É assim ou não é? Quando a gente está amando, pode estar frio. Os mais jovens, a mãe fala assim, pastor, está frio, não sai não. Ele fala, não mãe, eu tenho que sair, eu tenho que ver a amada, porque não tem distância. E é isso que Deus está falando para ele, está revelando assim, olha, eu lembro, eu tenho saudade desse tempo. Tem uma versão na NBV, na Nova Bíblia Viva, que vai dizer assim, ó, eu me lembro bem de como você me procurava agradar. Porque vamos ser sinceros, no dia que você teve um encontro com Deus, que você foi batizado no seu primeiro amor, naquele dia, aqueles primeiros passos, qual que era a preocupação do seu coração? Era ou não era agradar a Deus? Você não tinha, sabe, igual eu estava falando do primeiro amor, quando você encontra, você coloca, antigamente você arrumou uma namorada, né Fred? No do Fred, conhecer a Gisele, ele namorou pouco tempo, né pastor, antes de casar com ela, foi pouquinho tempo, 10 anos Fred,
Mas por aí, não entra em detalhe não, né? Aí, você imagina, antes dele conhecer, colocava uma roupa ali e saía de boa. Mas quando ele encontrou a amada dele, eu garanto que não era assim. Ele colocava uma roupa, Rondinha, ele já tinha um cuidado, porque ele queria estar bem para encontrar, ele tinha esse cuidado. Eu lembro quando eu encontrei a Dor, a minha esposa, tinha esse cuidado, porque era a forma, queria agradar, queria cuidar dela. Vocês estão me entendendo? Estão conseguindo me compreender? Esse é o primeiro amor. A gente queria se compreender, cuidar. Olha, eu quero agradar a Deus. Será que se eu fizer isso eu vou agradar o coração de Jesus? Vocês estão me entendendo? Porque eu perguntei assim, ó, quantos estão felizes com Jesus? Eu, e ele, será que ele está feliz comigo? Será que as minhas atitudes, o meu jeito de andar, o meu jeito de falar, o meu jeito de amar, o meu jeito de expressar, tem arrancado a alegria do coração do Pai? Porque quando a gente está no primeiro amor, amado, é diferente. É diferente, amado. É só o primeiro amor que faz isso na minha e na sua vida. A nossa alma, no primeiro, eu lembro quando eu tive um encontro com Deus. Eu lembro quando eu nasci de novo na presença de Deus. Eu ainda estava na igreja católica, na renovação. Minha alma tinha sede pela presença de Deus. Eu desejava, como diz o Salmo 42, como a corça, ela anseia, aquele animal anseia por águas limpas. Eu tinha desejo, sede pela presença de Deus. Eu lembro que alguns amigos meus vinham me convidar: Ricardo, vamos sair, vamos jogar bola, vamos fazer isso. Eu falava, pera um pouquinho, que eu preciso ver se eu não tenho compromisso com Deus. Deixa eu ver se hoje eu não tenho nada na igreja, porque minha alma queimava, meu coração ardia pela presença de Deus, amado. Porque muitas vezes, amado, no primeiro momento é isso, e o Senhor está dizendo isso, olha, foi tantas coisas, eu tenho saudade desse tempo. Deus está dizendo para pessoas aqui, Ele tem saudade do primeiro encontro que Ele teve contigo, daquele tempo que você passava horas na presença dEle, daquele tempo que você ia para o teu secreto, e nem celular você levava, nem relógio, você ia lá e se debruçava na presença dEle. Lá você chorava, lá você contava para Ele como foi o seu dia. Você muitas vezes chegava se arrastando. Não sei se você já teve essa experiência, eu já. Mas depois que eu saía de lá, parecia que saía igual um leão, realmente forte, porque eu fui renovado, eu fui restaurado, porque meu pai me amou, meu pai me abraçou, meu pai me curou, meu pai disse, tu tens vida, filho, eu estou contigo, não se desespera não. Deus está dizendo, ei filho, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de você voltar ao primeiro amor, de você voltar ao primeiro amor. Mas pastor, eu estou servindo, mas pastor, eu estou aqui, é verdade. Sim, louvado seja Deus por isso. Mas olha o que vai dizer Apocalipse 2, verso 4. Não sou eu, é a palavra de Deus. Vamos ler junto comigo? Olha o que diz a palavra de Deus. No entanto, o quê? Contra você tem o quê? Isso, você fez o quê? Abandonou o seu primeiro amor. Não basta servir. Eu lembro, no primeiro amor, era uma alegria servir a Deus. Ia ter encontro, eu queria estar lá junto, servindo. Não vamos me escalar não, eu estou aqui. Não sei se você já fazer propaganda aqui, o Shrek, né, aquele burrinho lá. Estou aqui, sei lá pro teu momento, não sei se você já assistiu. Eu aqui, me escolhe, eu era assim, me chama, me coloca aí. Não está precisando de ninguém para limpar o banheiro, não está precisando de ninguém para ficar lá na cozinha, porque o que eu queria estar fazendo parte da obra de Deus. Mas hoje, com o passar do tempo, parece que isso foi se perdendo. Parece que vir para a presença hoje se tornou um fardo, se tornou um peso, se tornou uma obrigação. Não, amado, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e amanhã. Mas é preciso que eu e você voltemos ao primeiro amor. Nós não podemos esquecer essa verdade. Vou aproveitar que a esposa está aqui e vou falar. E é só o primeiro amor mesmo, pastor. Eu lembro quando eu fui tentar corrigir, vocês conhecem a minha história, eu errei. Mesmo conhecendo a Deus, tive um filho antes de casar, fizemos o que não era para fazer. Aí eu falei, agora eu vou me tornar um homem, eu vou corrigir isso daqui. Aí chamei, falei, Du, quer casar comigo? Vamos morar junto. No primeiro momento nós juntamos ali. E foi, é só primeiro amor, pastor. Porque aonde nós entramos numa casa,
o Vanderlei de lá, a Helenise. Gente, a gente tinha uma casa, que era do meu finado avô, um fogão, uma geladeira daquelas antigas amarrada com a borracha, porque senão não tinha graça naquela época. E eu olhava assim, chegou um momento que eu cheguei, um dia que eu estava trabalhando, eu cheguei e eu olhei assim, ela estava tomando banho, eu falei assim, meu Deus, se eu fosse mulher eu não ia morar com um homem desse jeito não. Vocês estão me entendendo? Aí eu entendi o que é o amor, o primeiro amor, amado. Não é estar vivendo na abundância, não é só buscar o momento da bênção, não. É buscar aquele que é dono de todas as coisas. É estar na presença dele, independente da circunstância. Deus está dizendo, ei filho, não busque só a bênção, busque aquele que é o doador de todas as bênçãos. Busque aquele que tem o controle, aquele que tem vida. É voltar ao primeiro amor. Quantos desejam nessa noite voltar ao primeiro amor, amado? Será que o seu primeiro amor ainda está ardendo como no primeiro amor? Ou será que esse primeiro amor já se esfriou, amado? Será que você perdeu essa essência? Hoje, se você fosse dar uma nota, não precisa levantar a mão não, que nota você daria para o seu amor para com Deus? De prioridade, que lugar que Ele ocupa aí na tua vida hoje, nesse exato momento? Que nota que você daria? Que nota que você daria? Mas nesta noite, amado, enquanto está sendo ministrado a palavra de Deus, o Espírito Santo, Ele está passeando sobre a igreja, e Ele está voltando a visitar corações, Ele está devolvendo o amor de novo a muitos corações que havia se esfriado aqui nessa noite. Tem pessoas que em nome de Jesus vai voltar ao secreto que você havia abandonado, em nome de Jesus, amado. Vai voltar a depender dEle, vai voltar a confiar do Senhor, vai voltar a buscar a presença de Deus. Porque olha o que Deus quer de mim, Ele quer que você volte ao primeiro amor, sabe por quê? Olha o que diz o tópico 2, o que Deus quer de mim hoje, de você, que o meu relacionamento, que o seu relacionamento com Ele volte como era antes. Sabe como que era? Era dependente. Você lembra, no começo você dependia ou não dependia mais de Deus? Fala a verdade, no primeiro amor. Eu lembro, eu não fazia nada sem perguntar para Deus, eu buscava em oração, eu era temente a Deus. Mas hoje, eu já fui bem melhor, pastor, na presença de Deus. A gente buscava mais, a gente orava mais, pastor Fred. Eu lembro, eu estou falando de mim. Eu era mais valente, eu era dependente de Deus, eu tinha sede da presença de Deus. Quantas vezes que meu pai e minha mãe chegavam em casa, mas era meu tempo de intimidade com Deus. E eu falava, minha esposa está ali, pode perguntar para ela. E eu falava assim, ó, fala para eles agora que eu estou no meu secreto. Amigos meus, eu não trocava o tempo de qualidade por nada. E eu sabia que muitas vezes no começo eu deixava meu pai triste, porque meu pai não morava em Florianópolis, ele morava fora. Mas Deus estava no controle de todas as coisas, amado. Deus estava me preparando, Deus estava me forjando naquele tempo. Eu era dependente dEle, eu era dependente do Senhor, eu confiava do Senhor. Porque a palavra diz, eu me lembro como noiva. E no deserto, você imagina, amado? No deserto não tem nada, deserto é deserto. A própria palavra está dizendo, é deserto. Sabe o que tem no deserto? Nada, é deserto, né, Paulo? É deserto. E quando a gente olha e vê coisas acontecendo, é mais fácil. Mas no tempo do deserto, o povo continuava amando a Deus. E é isso que Deus está dizendo, olha, eu tenho saudade desse tempo. Deus faz esse alerta, porque nosso Deus é um Deus que ama, é um Deus que cuida, é um Deus que não rejeita, é um Deus que estende a mão, é um Deus que diz, vem filho, tem lugar preparado para você à mesa, tem lugar, o teu lugar está reservado, e Ele nos quer na presença dEle. Mas é preciso que o meu e o seu relacionamento volte como era antes. Fecha teus olhos por um instante. Você que já teve um encontro com Deus e você que ainda não teve uma experiência profunda com Deus, eu te convido agora, olha para ver como que você está se relacionando com Deus. Quanto tempo que você tem passado na presença dEle. E você que já teve, lembra como que era antes? Lembra como que o seu coração queimava, como que você era apaixonado por estar na presença dEle?
Lembra como que você amava estar na presença dEle. Você desejava, você se alegrava quando falava assim: olha, eu vou orar. Abra teus olhos. Será que você tem saudade desse tempo? Porque quando eu e você voltamos a essa essência desse relacionamento, amado, nós entendemos que nós não somos rejeitados. Por exemplo, esse final de semana eu estava na casa do meu pai. E estar na casa de pai e de mãe é bom demais, Ronald. Sabe por quê? Na casa do pai e da mãe, você tem liberdade. Sim ou não? Quando você chega na casa do seu pai e da sua mãe, você fica à vontade, não fica? A mãe trata bem, o pai cuida. Mas tem muitas pessoas aqui que não têm desfrutado daquilo que o papai do céu tem preparado para você, amado. Porque você esqueceu de como era o seu relacionamento. Lembra no começo? Quantas bênçãos, quantas coisas que Deus fazia e você percebia? Era ou não era? Quando estava assim, você orava e você viu o mover de Deus. Você falei, então nem falei ainda e Deus já me mostrou aqui, Ronald. Já passou por isso? Já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Sim ou não? Era assim ou não era? O Cláudio acabou de partilhar. Nós tínhamos esse desejo. E encarar um forno não era fácil, né, Cláudio? Mas tinha amor pela obra. Mas nesta noite Deus quer devolver isso ao meu e ao seu coração. Sabe por quê? Porque quando você volta ao seu relacionamento, a sua busca, porque relacionamento fala de comunhão, de intimidade. E quem é íntimo, amado, de Deus, ele tem a revelação primeiro. Ele tem o direito de reclinar no peito do mestre. Lembra de João? João reclinava o peito no peito de Jesus, a cabeça. Será que faz tempo que você não reclinou, não parou para ouvir o Senhor? Será que não é por isso que tantas cabeçadas que nós temos dado? Será que não é por isso de tantas coisas que têm dado errado na nossa volta? E nós temos falado: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Não é Deus, amado. Deus continua sendo Deus. A palavra de Deus diz que Ele é imutável. Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Fala assim: eu que perdi o controle. Fala: eu perdi o controle. Mas Deus não perdeu o controle da minha vida. E nessa noite Ele está dizendo assim: filho, entrega de novo o controle da sua vida em minhas mãos. Sabe esse filho que está dando trabalho? Entrega ele de novo nas minhas mãos. Sabe esse marido, essa esposa? Entrega ele de novo nas minhas mãos, porque eu quero devolver a você a alegria de estar na minha presença. O Salmo 37, no verso 1, vai dizer assim: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja do perverso, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Olha o verso 3 que vai dizer: confie em quem? No Senhor, e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá, mano. Às vezes nós estamos preocupados. Olha o que está acontecendo aqui, olha a vida desse, olha isso. E Deus está dizendo: não filho, volta. O seu relacionamento, quando você dependia de mim, quando você confiava em mim, quando você não estava preocupado com o que estava acontecendo à esquerda, nem com o que estava acontecendo à direita, você estava preocupado em ter eu na tua frente, eu na tua presença. E lembra que a tua vida parece que ela fluía mais fácil, amado. Não estou dizendo que não vai ter luta, não estou dizendo que não vai ter problema, não estou dizendo que não vai ter enfermidade. Não é isso. Vai vir o vento forte, vai vir a luta, às vezes vai vir o desemprego, mas Deus está aí contigo. Deus está do teu lado, Deus está segurando a tua mão. E Deus está falando: filhos, confia em mim, deleita em mim. É isso que nós precisamos entender, amado. É isso que nós precisamos entender nesta noite. Nós precisamos voltar à nossa essência, voltar ao primeiro amor. O tempo que era uma alegria estar na presença de Deus. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos. Eu quero declarar sobre você uma palavra de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, amado,
que seu relacionamento ele vai voltar a ser como era antes com o Senhor, que o Espírito Santo vai trazer de volta a sede pela presença de Deus novamente no teu coração. Eu declaro em nome de Jesus que todo tempo de sequidão na tua vida cai por terra hoje, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que esse início de mês, que esse mês será um mês do avanço, será um mês no qual você vai colher frutos que você não colheu durante o ano passado, mas você vai colher a partir de agora em nome de Jesus. Mas volte a confiar no Senhor, amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teve pessoas que sentiu o peito esquentar, teve pessoas que sentiu a garganta esquentar. É Deus devolvendo a você a vontade de falar dele de novo. Você falava do Senhor lá onde você estava, e você vai voltar a falar dele em nome de Jesus, amado. O teu peito queimou, você vai voltar a amar de novo, não só a obra, mas amar as pessoas que estão à sua volta, mostrando este amor que Deus colocou no teu coração, em nome de Jesus, amado. Porque muitas vezes nós esquecemos, amado, e para a gente terminar, o último tópico para a gente finalizar, o que Deus quer de mim hoje, que você volte à sua essência. Sabe o que é a sua essência? É voltar a ter a sua vida no altar de Deus, na presença de Deus. Como que está o teu altar de adoração? Será que ele precisa ser reparado nesta noite? Será que as pedras precisam ser recolocadas de novo? Você tem colocado lenha no altar todos os dias, para a chama não se apagar? Você tem incendiado este altar, amado? Nós precisamos entender, porque o texto diz que no verso 3 de Jeremias 2, diz que Israel era o meu povo, que era o quê? Era santo. O povo de Israel era um povo separado, era um povo que Deus chamou para eles. E aí a palavra de Deus em João capítulo 1 verso 12 vai dizer que todos aqueles que entregaram a vida para Deus, o aceitaram, confessaram, Deus deu a graça de fazer o quê? De se tornarem filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui nesta noite, amado? Você também é separado, você também é chamado. Pedro vai dizer em sua carta: vós sois geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo escolhido, exclusivo de Deus, amado. Nós precisamos, amado, voltar. Eu lembro, para a gente terminar, eu lembro quando eu me converti, me apelidaram aí, falaram assim: você é fominha. Fominha, geralmente fominha, quem joga bola fala: isso aí é fominha, não toca bola, né, João? Mas eu era fominha pela presença de Deus. Até minha mãe um dia chegou a dizer assim: você é fominha, você não sai da igreja, você não abandona, todo dia está lá. E eu muitas vezes não entendi muito, aquilo até me incomodou. Mas aquela fome é o que me mantém de pé, é o que me deu um casamento até hoje, restaurado, estruturado, vivo, na presença de Deus, diante de tantos ataques, diante de tantas as coisas, porque eu estava sendo forjado, eu estava sendo preparado. E Deus hoje quer fazer isso com muitas famílias, com muitas pessoas que estão aqui, amado. Sabe por quê? Porque quando nós não estamos no altar, nós não entendemos isso. Qualquer coisinha nós queremos abandonar a presença de Deus. Qualquer coisa nós queremos sair da presença de Deus. Eu era radical, eu não aceitava. Rony, as músicas, não, essa música, não glorifica a Deus, então deixa para lá. Essa amizade. E hoje parece que nós esquecemos do que diz Paulo aos Romanos capítulo 12: não vos conformeis com a maneira de viver deste mundo, mas transformais. E hoje, né, Vanderlei, parece que é normal. É normal, e nós somos cristãos, vamos achando que é normal, e vamos, em vez de nós levarmos a luz, deixar brilhar a luz de Deus que está aí dentro de você, deixamos que a luz de fora queira entrar e vai se apagando a luz de Cristo. Mas nesta noite eu declaro em nome de Jesus que vai cair por terra. Você vai voltar a brilhar de novo na presença de Deus. Você vai voltar a testemunhar de Jesus, amado. Sabe a depressão? Quando você entrar naquele quarto escuro onde está uma pessoa depressiva, ela vai ser curada em nome de Jesus, porque a luz que está dentro de você é maior, a claridade vai entrar e vai eliminar todas as trevas em nome de Jesus, amado. Porque você carrega a presença de Deus. O altar vai voltar a queimar, o coração vai voltar a arder pela presença de Deus. O que Deus quer de mim nessa noite? Bata no teu peito.
o que Deus quer de mim. Agora responda para você mesmo, que eu volte ao primeiro amor. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Se coloca de pé agora e vai olhando, com a mão sobre o seu coração, com os teus olhos fechados. Olha para dentro de si. Olha que coisa interessante, amado. Coloca Jeremias 2:10. Olha para a gente entrar no momento de oração, ministério de avanço. Olha o que Deus diz a eles ainda. Olha que Deus maravilhoso. Deus vai dizer assim: atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e reparem de perto, vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Olha o versos 11. Alguma nação já trocou os seus deuses, apesar do que? Deles nem sequer fazer o que? Serem deuses. Olha o que Deus vai dizer, amado. O que aconteceu com o povo de Deus? O meu povo fez o que? Porém trocou o que? A sua glória por deuses inúteis. Olha o que o povo de Judá fez. E trazendo para a nossa realidade, quantas pessoas hoje têm trocado o certo, têm trocado o santo pelo profano, têm trocado o eterno pelo passageiro. Quantas famílias que têm se desfeito, porque sem perceber, têm esquecido do essencial, que é a presença de Deus. Mas a culpa é deles? Não. Bate no peito e fala assim: a culpa é minha, porque o primeiro amor se esfriou dentro do meu coração. Você era mais valente. Você, pai, você era mais valente na presença de Deus. Você orava mais. Você orava mais. Você, mãe, orava mais. Você se colocava de joelho. O filho passava e via você de joelhos dobrados, orando dentro da tua casa. Quanto tempo hoje será que o teu filho não te vê mais de joelho dobrado, orando dentro da tua casa? Porque hoje você entra e tranca a porta. É sim, para ficar sozinho, mas seja estratégico. Preste bem atenção, pai, mãe. Comece a dar exemplo, deixa a porta, sabe aquela fresta na porta, aquela frestinha? Porque o ser humano, ele é curioso, e o teu filho vai ser curioso, ele vai passar e vai querer olhar o que está acontecendo, e quando ele olhar, ele vai ver um pai, ele vai ver uma mãe de joelho, clamando, rogando, para que o céu abra, e a graça de Deus desça, para você filho também, você jovem que está aqui, e o teu pai não está aqui. Faça a mesma coisa, comece a clamar lá no teu quarto, abra a porta para ele passar e fala: meu filho está clamando, meu filho está orando, eu estou sentindo algo diferente, e a graça, a glória, a fumaça vai entrar naquele lugar, e ele vai se render no nome poderoso de Jesus, amado. Mas é preciso voltar ao primeiro amor. Por isso começa a pedir agora no teu coração. Vai falar: pai, eu quero voltar, pai, ao primeiro amor. Eu preciso, Deus, voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, Deus, em algum momento da minha vida eu me desviei, eu esfriei, eu já não oro mais, eu já não jejuo mais, eu já não estou mais valente como eu era antes. Mas nesta noite, meu Deus, eu quero voltar à essência da minha vida de adorador, de aquele que era íntimo do Senhor, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Maravilhoso, admirável,